RFI Convida. Adriana Brandão. O livro Lumière d'Avril, Luz de Abril, Portugal, 1974, traz 56 fotos em preto e branco e a cores feitas pelo brasileiro Alessio de Andrade, carioca, radicado em Paris desde 1964. Alessio é fotojornalista da prestigiosa agência Magnum. Quando vai a Portugal em 3 vezes, entre julho de 1974 e meados de 1975, para registrar os desdobramentos da Revolução dos Cravos, que pôs fim a mais de 40 anos de ditadura no país. Lumière d'Avril, publicado pela editora Chandaigne, aqui na França, é introduzido por um texto do historiador Yves Léonard, professor do Instituto de Ciências Políticas de Paris, a Sciences Po, e especialista na história de Portugal, que contextualiza em seu texto o momento em que Alessio de Andrade fez essas fotografias. Olá, Yves Léonard. Ah, bom dia. É um prazer recebê-lo aqui nos estúdios da RFI. Também, prazer. Yves, você já conhecia as fotos de Alessio de Andrade antes da preparação deste livro? Não, conheci não as fotografias de Alessio de Andrade e um pouco Alessio de Andrade, mas as fotografias do Portugal da Revolução dos Cravos, não. É uma descoberta. É descoberta graças a Patrícia Newcomer. É bela encontro, muito belo encontro com Patrícia e com a Nima, obviamente, para fazer uma seleção das fotografias de Alessio durante os Cravos de Abril. É uma seleção porque temos mais de 400, alguma coisa, de fotografias. A primeira seleção foi de uma centena de fotografias e depois mas durante meses e meses de trabalho para fazer a última seleção de 54 fotografias de Alessio. É um trabalho muito, muito agradável porque é uma descoberta e essas fotografias são bonitas. É pois muito em interessante. que vocês se basearam para fazer essa seleção? Justamente, deve ter sido muito difícil. Porque o Alessio deixou também legendas. Todas as fotografias eram legendadas. Isso facilitou... Sim, pois a legenda é interessante, mas a ideia foi de fazer uma seleção por mostrar a diversidade do trabalho de Alessio. Isto é que é uma seleção sobre figuras muito emblemáticas da Revolução, nomeadamente os capitães, os homens políticos, etc. Mas, por outro lado, a ideia foi de fazer uma seleção com figuras do cotidiano de Portugal. Esse trabalho é difícil, é muito interessante porque é não conhecido, não publicado nos jornais do momento. É uma seleção difícil porque temos centenas de fotografias e os critérios, não sei exatamente, é a qualidade da fotografia, a originalidade, talvez para dizer o que é o Portugal durante os anos 74 e 75. É uma seleção com 3 pessoas e, obviamente, é uma seleção. E uma bela seleção. Yves Léonard, você é historiador da história de Portugal, conhece muito, principalmente esse período, você é autor de vários livros sobre esse período da Revolução dos Cravos. O que essas fotos do Alessio de Andrade revelam para além dos fatos históricos?
por um lado, primeiro lado, é a importância dos acontecimentos políticos, obviamente. Entre julho de 74 e o verão de 75. E uma seleção de acontecimentos muito importantes, comícios políticos, desfiles nas ruas, etc., com homens muito, muito importantes, nomeadamente General Spínola, etc., etc. Mas, por exemplo, com Spínola, as fotografias são... Spínola, o general Spínola. As fotografias são muito originais, diferentes. Isto é uma série de fotografias tomadas durante o verão de 74 em Bussaco. É o chefe de Estado de férias. É uma outra figura de Spínola, do general Spínola, chefe de Estado. É o primeiro. E o segundo lado é de mostrar o homem do cotidiano. Isto é difícil de saber exatamente qual é o pensamento dos portugueses durante esta época, fora de Lisboa. É uma seleção de fotografias por exemplo, em Fátima, no Alentejo e no norte do país. É muito, muito interessante de saber, de ver a realidade do cotidiano durante esse ano de 74. É a ideia. Por um lado, figuras emblemáticas, acontecimentos muito conhecidos, e, por outro lado, a vida cotidiana. E acho que, talvez, o mais interessante é a vida cotidiana dos portugueses durante o processo revolucionário. Iva, Leonardo, no seu texto você ressalta a importância da parte do sonho nessa revolução, em todas as revoluções, aliás. Essas fotos ajudam a ressaltar essa parte do sonho dessa Revolução dos Cravos. É verdade. Acho que a importância do sonho é muito grande. É a razão porque é uma citação de Victor Hugo para iniciar o texto, e uma outra citação de Eduardo Lourenço sobre o assunto, para salientar a ideia que o que é o mais importante para acontecimentos importantes como uma revolução é talvez a dimensão do sonho. Acho que é impossível de compreender essa revolução, especificamente a Revolução dos Cravos, sem falar do sonho. Porque é uma revolução política, obviamente, é uma revolução social, mas também é uma revolução cultural, uma revolução artística e com uma dimensão de romantismo, e esse sonho que hoje é muito, muito visível, muito importante. Quando temos de se lembrar da Revolução dos Escravos, é de se lembrar dessas ideias, esperança, muito grande esperança de mudar as coisas. E é o sonho, porque, obviamente, no fim, a realidade é um pouco diferente. Mas o sonho é a pedra angular, acho que é a pedra angular desse acontecimento. Pois é, porque quem diz sonho diz sempre também um pouco de frustração, o acordar para a realidade. Você também diz no seu texto que essa é uma revolução incompleta, como, aliás, muitas outras revoluções. É necessário que... E pacífica. Foi uma revolução rápida e pacífica e inesperada também. Você contextualiza isso tudo no seu texto. No final do seu texto, você diz: é necessário que o 25 de abril desperte novamente
esse despertar é necessário hoje em Portugal? Acho que sim. Acho que sim, porque a realidade da Revolução não é, como se diz, não é clara, muito claro para as jovens gerações em Portugal. É preciso de fazer a história da Revolução. Para se lembrar, obviamente, com o 25 de Abril, etc., as comemorações, mas para compreender o que é a Revolução, a importância, o modelo da Revolução, a importância das ideias políticas, a importância da vontade política para mudar as coisas. É uma lição muito importante para as jovens hoje em Portugal, e não só em Portugal, mas também na Europa e na América do Sul, etc. É muito importante de se lembrar da importância da ação política para derrubar um regime ditatorial. É uma lição que a contemporaneidade é importante. E, por outro lado, por exemplo, acho que é importante de se lembrar que no mundo de hoje a democracia é alguma coisa de frágil. É difícil de estabelecer, de fazer a democracia, de derrubar um regime ditatorial, mas, por outro lado, é difícil de conservar, de manter uma democracia no mundo hoje, especialmente na Europa. Isto é, a lição do 25 de Abril é muito importante. Pois é, o título do livro é um título que fala da época, né? Essa luz de abril que ainda irradiava, né? Nesses meses pós o abril de 1974, essa luz ainda irradia, ainda influencia a sociedade portuguesa de hoje. Sim, sim. É verdade, é verdade. Esta luz é muito importante. Irradia, espero que esta luz irradia a sociedade portuguesa de hoje, fora das comemorações oficiais do aniversário dos 50 anos do 25 de Abril. Obviamente, é muito importante fazer as comemorações, mas essa ideia, essa luz é muito mais importante. Você falou do aniversário dos 50 anos da Revolução dos Cravos. O livro chega às livrarias francesas alguns meses antes dessa data, né, do 25 de abril do ano que vem, né, os 50 anos da Revolução. E, ao mesmo tempo que esse livro chega às livrarias francesas, um outro livro seu, emblemático, chega às livrarias portuguesas, a biografia do ditador Salazar. Justamente foi derrubado, sim, não ele, né, mas a ditadura dele, derrubada na Revolução de 25 de abril. É um antigo projeto, muito antigo projeto, mais de 10 anos de trabalho e de pesquisas, e mais de 10 anos. E a atualidade, obviamente, é com os 50 anos do 25 de Abril, é um antigo projeto que hoje é publicado em primeiro em Portugal. Acho que é uma boa coisa de publicar em Portugal, meses antes do 25 de Abril. E espero que... É muito importante de salientar, de compreender o 25 de Abril, mas, obviamente, não é possível de compreender o 25 de Abril sem compreender e analisar e estudar a história desse homem que Salazar, o ditador. Acho que é um complemento natural entre escrever livros sobre o 25 de Abril e essa biografia de Salazar. Mas é importante compreender que é um antigo projeto, muito, muito antigo.
acho que sim, são 20 anos de trabalho, 10 muito ativo e 3 anos a escrever e finalizar este texto. Para mim foi muito importante fazer essa biografia e espero que para os portugueses, mas obviamente para os franceses e aí na Europa, a lição de Salazar e a imagem de Salazar serão diferentes depois a leitura da minha biografia. Espero. Perfeito. Muito obrigada, Yves Leonard, que escreve o texto de Lumière d'Avril, Portugal, 1974, que acaba de chegar às livrarias francesas pela edição Chandaigne, com fotografias do brasileiro Alessio de Andrade, e autor, então, dessa biografia de Salazar, publicada agora em Portugal. Muito obrigada, Yves. Muito obrigado.